Olá, caros ouvintes do podcast. Antes de começarmos, 2 recadinhos. Lembrando que o Laringoscopando é uma parceria entre o podcast da Emergência e o Comitê de Via Aérea da Abramed. E também lembrando vocês que o Laringoscopando possui um cupom de desconto na Seumate, chamado Laringocast. Na Seumate, usando esse cupom de desconto Laringocast, você consegue comprar materiais como bugie, como máscara laríngea, como até mesmo um vídeo laringo com desconto. Então, não perca essa oportunidade. Então, bom episódio. Olá, caros ouvintes do podcast. Hoje temos um episódio forte aqui no Laringoscopando. Vamos falar de um tema muito relevante, que é via aérea difícil. E hoje, o convidado da vez é um velho conhecido já do podcast da Emergência que participou do episódio de gestão e de politrauma. Bem-vindo de volta aí, Dr. Hamilton. Se apresenta para quem não te conhece. Fala, Adriel, beleza? Obrigado pelo convite, primeiramente, aí, de vocês do Abramed e da equipe do Laringoscopando. Meu nome é Hamilton, eu sou médico emergencista de formação pelo Hospital de Clínicas da Unicamp e atualmente eu trabalho como um dos instrutores, e diretor hoje da Omni, que é responsável pelo The Difficult Airway Course, que é o curso de manejo via aérea mais vendido nos Estados Unidos e um dos cursos que trazem aí todas as referências técnicas sobre manejo de via aérea, feito pelas pessoas que mais pesquisam manejo de via aérea no mundo aí, o pessoal que é responsável até pela base de dados do NIR e alguns entusiastas aí de manejo de via aérea no mundo. Beleza, então ouvintes, vamos lá. Quando a gente fala de via aérea difícil, é comum vir na cabeça de muita gente a via aérea anatomicamente difícil, mas essa não é a única via aérea difícil. Existe a via aérea fisiologicamente difícil e a psicologicamente difícil, e a gente vai falar de todas elas. Comecemos então pela via aérea anatomicamente difícil. Primeira coisa que eu quero conversar contigo, Hamilton, é que talvez a prevalência da via aérea difícil não seja tão alta como acreditamos que ela seja, pelo menos não a da via aérea anatomicamente difícil. A gente tem, na realidade brasileira, muitos não especialistas em emergência atuando nas emergências e nos APH. E ouvimos muitos relatos de dificuldades em intubação. Mas assim, dificuldade em intubação não é sinônimo de via aérea difícil. No primeiro episódio sobre laringoscopia e não achei, eu conversei com o Ian que uma das coisas que mais dificultava a visualização das cordas vocais é o mau posicionamento. E uma das grandes ferramentas que a gente tem para melhorar a visualização da via aérea do nosso paciente é melhorar o posicionamento, tendo tanto o posicionamento do paciente quanto o nosso. Então, minha primeira pergunta é: qual que é a prevalência da via aérea anatomicamente difícil? É muito comum eu ter, por exemplo, um paciente com Cormac-Lehane 3 ou 4? Não, perfeito, Adriel. É importante a gente frisar para o ouvinte que quando a gente fala de via aérea anatomicamente difícil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um paciente difícil de laringoscopar. Mas existem as outras 3 faces da via aérea anatomicamente difícil, que são o paciente difícil de ventilar com BVM, o paciente difícil de você introduzir um dispositivo extraglótico e o paciente difícil de você performar uma cricocirúrgica. Então é importante lembrar que existe, além da laringoscopia difícil, essas outras 3 faces da via aérea anatomicamente difícil. Mas, com certeza, a via aérea anatomicamente difícil de laringoscopar é o que mais preocupa nossos ouvintes, né? E falando sobre isso, a gente tem uma variabilidade na literatura sobre a prevalência de via aérea anatomicamente difícil, até por conta da evolução das tecnologias agregadas aí relacionadas a uma laringoscopia de melhor qualidade, né? A gente tem estudos que mostram que você utilizando uma ferramenta hiperangulada, um laringoscópio hiperangulado, um videolaringoscópio hiperangulado, melhor dizendo, você chega a ter uma prevalência a um Cormac-Lehane 1 e 2, uma equivalência a um Cormac-Lehane 1 e 2 de 100%. Mas, quando a gente fala de laringoscopia direta, a gente tem uma prevalência aí de Cormac-Lehane 3 e 4 um pouco maior,
sendo que cerca aí de 1% dos pacientes têm um Comer-Clearane 4, cerca de 5% dos pacientes têm um Comer-Clearane 3, que vão entregar para a gente aí um maior desafio de visualização das pregas vocais e das aritenoides, e vão entregar, consequentemente, né, uma via aérea mais difícil de você entubar. E é algo interessante, né, de você pensar, né, pô, só 4, 5%, menos de 6% vai ter um Comer-Clearane 3 ou 4, né? Então, assim, quando a gente não está conseguindo ver realmente, se com frequência a gente não consegue ver a via aérea do nosso paciente, a gente se depara com Comer-Clearane 3 ou 4 com muita frequência, tem alguma coisa errada ali, provavelmente nossa posição. Então, eu convido você que está ouvindo o nosso episódio a voltar no episódio 1 e ver o que você pode fazer para melhorar. Então, falando nisso, Hamilton, o que é uma via aérea difícil, então? A respeito dessa questão aí do posicionamento, só um comentário, eu acho que é muito importante a pessoa ter, ela na hora que estiver preparando para entubar o doente, ela está preocupada com o posicionamento do doente, mas é importante ela também estar preocupada com o posicionamento dela em relação ao doente. Um dos erros mais comuns que eu vejo no dia a dia é a pessoa não deixar o doente... quando o doente está em posição olfativa ou em rampa, numa altura que beneficia ali para ela, né, a ergonomia dela, para entregar uma laringoscopia adequada. E muitas vezes essa pessoa acaba, para conseguir dar uma altura adequada, acaba se curvando. E aí quando a pessoa se curva e introduz ali o laringoscópio, ela fica com o braço muitas vezes dobrado, e isso impede ela de fazer uma força adequada ali na hora da laringoscopia, né? De aplicar uma pressão adequada na hora da laringoscopia. E isso impede muitas vezes ela de ter a capacidade de realmente fazer a exposição ali das pregas vocais, né? Então é importante a gente também se preocupar com o nosso posicionamento em relação ao posicionamento do doente. Agora, sobre via aérea difícil, né? A via aérea difícil, ela é um cenário, né? Ela é uma entidade aí onde a gente tem uma dificuldade de manter a estabilidade do doente, né? Durante o período de manejo da via aérea ali. Então essa aí, a principal face, né, que a gente mais discute há mais tempo é a anatomicamente difícil, mas existe também a via aérea fisiologicamente difícil, a via aérea psicologicamente difícil também tem sido bastante falado. Então são 3 faces importantes aí da via aérea difícil que a gente vai discutir hoje aqui. Então, já aproveitando aí, né, que você disse que eu não tenho só uma via aérea difícil, anatomicamente difícil, na questão da laringoscopia. Tem outros aspectos também, né, a ventilação com bolsa, válvula, máscara, que vai ser um de resgate difícil, né, se eu posso ter uma dificuldade para passar uma máscara laríngea, e é também um paciente que eu vou fazer um acrico difícil. Então, vamos começar. Eu vou lá, eu vi que eu vou ter que entubar um paciente, e aí eu já tenho que pensar, será que vai ser difícil eu laringoscopar esse paciente? Então, quem que é o paciente da laringoscopia difícil? Uma dica é a gente utilizar, né, os principais mnemônicos aí, né? E aí, para a laringoscopia difícil, a gente pensa no LEMO, que é Look Externally, Evaluate, Mallampati, Obstruction and Obesity e Neck Mobility, que é a mobilidade cervical, né? Então, assim, você vai olhar, se você olha para o paciente, você bate o olho e imagina que é uma via aérea difícil, cara, vai ser uma via aérea difícil, porque geralmente quem chama a atenção da gente quando a gente olha externamente e pensa que vai ser uma via aérea difícil? Um paciente com edema cervical, ou com edema de língua, ou um paciente retrognata, ou um paciente que tem uma barba muito grande, pacientes obesos, você bate o olho e pensa, esse paciente vai ser difícil de entubar. Isso aí tem um valor preditivo alto para a gente realmente encontrar dificuldades. O Evaluate é a regra do 3-3-2, né? Onde a gente vai ver quanto que o paciente tem de abertura bucal e a distância tireomentoniana, para a gente identificar se de fato a língua do instrumento, o laringoscópio, ele entra com facilidade na boca, se você tem a distância de 3 dedos entre os incisivos do paciente, e se você tem 3 dedos na região, 3 na região mentoniana e 2 aqui na região da cartilagem tireoide, você tem geralmente uma distância tireomentoniana em torno de 6 centímetros. E isso me faz saber que eu tenho espaço dentro da mandíbula do paciente ali para encaixar a língua do paciente. Eu tenho espaço dentro da arcada dentária do paciente inferior ali para eu
encaixar a língua do paciente ali dentro e conseguir acomodar todas as estruturas moles, né, a fim de ter espaço para visualizar as pregas vocais e passar o meu tubo, né. Depois vem o malampate, que também vai me ajudar a ter essa informação, né, de quão difícil vai ser eu acessar a hipofaringe do paciente. A gente vai depois para obstruction and obesity, que é você ver se ele não tem nenhuma obstrução na via aérea, como um tumor, por exemplo, que pode, de base de língua, que pode me atrapalhar a visualizar a via aérea, ou simplesmente um paciente obeso, né, que vai me gerar maior desafio de laringoscopia. E o neck mobility é a mobilidade cervical, né, lembrar que não é só em trauma que a gente tem restrição de mobilidade cervical, você pode ter algumas doenças reumatológicas que impedem você de mobilizar a cervical do doente, ou condições clínicas mesmo, né, como por exemplo o paciente com síndrome de Down, que pode uma luxação atlanto-occipital subclínica e você mobilizar a cervical desse paciente pode condená-lo. Então existem alguns cenários, né, estou só exemplificando aqui alguns dos possíveis cenários onde você não vai fazer mobilidade cervical e isso vai te colocar no maior desafio, porque você não vai conseguir colocar o doente em posição olfativa ou numa rampa adequada para você conseguir visualizar bem o alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo. E isso é uma coisa assim, né? A gente sempre gosta de falar que tem uma via aérea anatomicamente difícil, que é o arroz com feijão do nosso atendimento na emergência, que é o paciente pós-traumatizado que está com colar cervical ali, né? Que isso aí, por exemplo, já é o que você fala da neck mobility, a mobilidade do pescoço. Eu não posso estender o pescoço desse paciente, está com colar cervical, até que eu tenha, por exemplo, uma imagem me liberando, ou um exame físico também me liberando, né? Caso seja um paciente mais tranquilo. Mas lembrar que, gente, que no paciente politraumatizado com colar cervical, quando você vai entubar, você pode tirar o colar desde que tenha alguém segurando e estabilizando a cervical desse paciente para que não haja uma extensão. Porque o colar atrapalha você abrir a boca do paciente. E abrir a boca do paciente não está proibido. Mesma coisa aí que vale ressaltar muito, né? Que o Hamilton falou dos pacientes com síndrome de Down e os pacientes mais idosos com artrite reumatoide também pode ter subluxação atlanto-occipital. E aí você hiperestender o pescoço desses pacientes, você pode deixar eles tetraplégicos. E então é sempre bom vocês saberem disso, porque também dá bases para vocês terem aí vídeos laríngos com lâminas hiperanguladas para ajudar a visualizar a via aérea desse paciente. Dito isso, Hamilton, eu fui entubar então esse meu paciente, vi que seria uma via aérea anatomicamente difícil para eu laringoscopar pelo Lehmann, tentei laringoscopar, não consegui, o paciente saturou, precisei resgatar então. Quem que é o paciente que eu vejo, que eu já consigo prever se ventilar esse paciente, se usar uma bolsa válvula máscara, vai ser difícil? Boa, nessa a gente sugere, cara, a gente usar aí o Roman, né? Que é a gente pensar em paciente que tem qualquer restrição, né, na via aérea, né, ou restrição de abertura de boca, por exemplo, né, ou paciente que sofreu radiação, ou também aí de obstruction and obesity. Aí aqui entra mais uma condição, que é a apneia obstrutiva do sono. Os pacientes com apneia obstrutiva do sono geralmente têm uma queda da língua mais pronunciada e isso impede um resgate com BVM adequado. O M é de mask seal, que é você conseguir vedar adequadamente a máscara, né? E aí tem vários pacientes que nos desafiam, né? Você tem que ter uma vedação adequada da máscara, né? Mas aí entra também masculino e malampate. Então, pacientes com malampate pior são pacientes que a gente tem mais desafio de ventilar com BVM. O A é de age, né, de idade. Pacientes idosos geralmente têm a perda da musculatura crânio-facial e isso dificulta muitas vezes acoplar a máscara. E o N é de no teeth, que são pacientes sem dentes, né? Muitas vezes esses pacientes também colocam a gente num desafio de ventilação com BVM. Daí a gente tem algumas estratégias que a gente pode adotar para conseguir criar ali o arcabouço crânio-facial para você conseguir ventilar adequadamente esse paciente com BVM. Mas sempre que você vê qualquer um desses sinais do Roman, é importante você estar preparado para um resgate de maior dificuldade, né? E é uma coisa muito importante isso que você falou desse arcabouço aí facial do paciente,
que, gente, quando a gente vai ventilar um paciente, a gente precisa de uma estrutura dentária ali boa para fazer esse acoplamento da máscara, né? Então, quando a gente vai laringoscopar, a gente tira a dentadura aí para tentar não quebrar nenhum dente do paciente, não quebrar a dentadura do paciente. Mas quando a gente está ventilando, é importante deixar essa dentadura, porque ela ajuda aí na vedação da máscara, tá bom? Dito isso, Hamilton, fui lá, laringoscopei, não consegui, fui, ventilei, foi difícil, mas eu consegui porque eu estava preparado, eu apliquei meu mnemônico antes. E aí, agora eu vou pro meu plano B, que é passar uma máscara laríngea nesse paciente. Tem como eu me antever e prever que esse paciente vai ser difícil passar essa máscara laríngea? Tem. A gente, quando vai pensar em dispositivo extraglótico, a gente usa o mnemônico RODS, né? A gente vai pensar em restrição, mais uma vez, né? A gente vai pensar em obstrução e obesidade. Você percebe que obstrução e obesidade aparecem em todos eles, né? Depois, D é de distortion, né? Então você vai pensar se tem alguma distorção da anatomia tiromentoniana desse paciente, né? E o S é de short tiromental distance, então uma distância tiromentoniana pequena, né? É importante, cara, a gente pensar, tanto pro Roman quanto pro Rods, a gente pensar que os dispositivos que são desenvolvidos pela indústria, eles são desenvolvidos para pegar a grande maioria da população, que a gente vai chamar aqui de normal, tudo bem? Então tem uma normal, né? Tem uma variável normal que é a grande porcentagem das pessoas, elas respeitam esses parâmetros e essa anatomia. Então a indústria vai e, baseada nesse maior número de pessoas, nesse padrão, desenvolve o dispositivo. Quando a gente tem pacientes que são muito obesos ou pacientes que têm uma distância tiromental mais curta, como por exemplo um paciente retrognata ou um paciente que não tem dentes, esses pacientes são pacientes que fogem da regra do que a indústria colocou ali como o principal, o mais comum de se encontrar. Então, os dispositivos muitas vezes não são o mais adequado para aquela pessoa, porque eles não são feitos para respeitando essas exceções. Então, a gente foca muito na regra ali na hora de desenvolver essas tecnologias. E nesse caso aí a gente encontra um desafio quando a gente tem algum paciente que é uma dessas exceções. Show. Então, eu já tentei passar aqui a minha máscara laríngea, meu paciente era uma exceção realmente. Não rolou. E aí eu tenho que partir para o meu plano C, que é a crico. E aí, como é que eu faço para saber, para imaginar se essa minha crico vai ser difícil? A crico, ela é um procedimento tátil, né? É um procedimento não visual, um procedimento tátil. E nesse interim, tudo que distorce a anatomia pode me colocar em um cenário que eu vou esperar encontrar alguma coisa ali e encontrar outra estrutura diferente. Então, tudo que distorce a anatomia do paciente cervical pode te gerar uma crico difícil, né? E aí o mnemônico que a gente usa geralmente é o SMART, que é S de surgery, se o paciente tem alguma cirurgia que distorce a anatomia dele. O M de mass é uma massa, né? Então, assim, o paciente que tem um bócio, o paciente que tem um hematoma cervical, que pode estar distorcendo a anatomia dele. O A é de acesso e anatomia, né? Então, assim, se você precisar alcançar o pescoço do doente, né, e ter uma anatomia favorável para conseguir, se você não tem acesso ao pescoço ou se a anatomia é desfavorável, isso vai te colocar numa crico desafiadora. O R é de radiation, né? Então, pacientes que têm exposição à radiação, né, que são expostos aí à radioterapia principalmente, são pacientes que eu vou ter retração de algumas estruturas e isso pode dificultar a minha crico. E o T de tumor, que por si só um tumor craniofacial, cervical também, ele pode te colocar num cenário aí de distorções anatômicas, né, e você ter uma crico mais desafiadora. Mas o SMART ajuda você a segmentar cada uma dessas dificuldades, mas na verdade é tudo uma grande dificuldade anatômica que você pode encontrar. E sobre a crico, é importante, né, que a crico esteja presente em todos os planos de intubação que a gente for fazer na vida, né? Porque em qualquer paciente que você vai manejar via aérea, você pode chegar numa situação não intubo, não ventilo, ou você pode ter uma falha ali de todos os outros planos, e o front of neck airway, né, a crico, ela sempre
é uma opção em um cenário de emergência. Com certeza, e assim, né, só reforçando o que você falou, o SMART é um grande A de anatomia, na verdade, né, e é complexo isso. Eu, por exemplo, recentemente passei por uma situação em que eu fui entubar uma paciente com uma infiltração cervical de uma neoplasia, e realmente era um pouco difícil para entubar essa paciente, e eu já estava preparado para ter que fazer um acrico nela. Mas você não conseguia nem sentir a membrana na palpação, a membrana cricotireoide, para você localizar onde ia fazer sua crico. Então, realmente ia ser muito difícil e não é um procedimento visual, é um procedimento tátil. E aí, algumas outras coisas que eu gosto de chamar a atenção também, né? Que é o seguinte, a obesidade e as alterações anatômicas, elas são fatores comuns que estão em quase todos os preditores de via aérea anatomicamente difícil. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, a gente falou aqui de 4 preditores e 19 letras. São muitas coisas pra gente gravar, e na hora ali que a gente tá numa situação de emergência, a carga cognitiva ali, quanto menos sobrecarregada tiver, melhor pra gente conseguir pensar. Então, assim, eu, por exemplo, já quando olho um paciente obeso, algum paciente com alguma alteração anatômica, já tô preparado para que aquilo ali vai ser uma via aérea anatomicamente difícil. E a gente sabe que a gente não aplica esses 4 preditores e 19 letras o tempo todo na nossa prática. Então, Hamilton, como é que você faz na sua prática aí? Tem alguma coisa também que me fale que o feeling do médico, o gestalt do médico, como falam os artigos, né? Pode ajudar a gente? Tem, cara. Tem algumas outras maneiras até de você tentar identificar uma via aérea difícil, né? Tem uma estratégia que é o Upper Lip Bite Test, que é você tentar morder o lábio superior e ver prevalência ali de laringoscopia difícil relacionada a isso, né? Mas durante a prática, cara, o emergencista, ele usa muito o raciocínio tipo 1, né? Que é o raciocínio de reconhecimento de padrão. A gente, quando é exposto durante a nossa curva de aprendizagem, né, durante o nosso treinamento na residência médica, você é exposto a centenas de pacientes que vão ter manejo de via aérea e acaba que você começa a identificar esses padrões e isso se torna algo praticamente onde você nem raciocina em cima, sabe? Você bate o olho no paciente e pelo próprio reconhecimento de padrão você fala, esse paciente é uma via aérea difícil. Então, você, durante a sua prática clínica, né, durante a sua curva de aprendizagem, você ter contato com muito paciente que tem preditor de via aérea difícil, né, principalmente centros universitários, você tem muitos pacientes, do ponto de vista de dificuldade, assim, são pacientes muito ricos, né, pacientes que têm N dificuldades aí para a gente conseguir fazer o manejo de via aérea. E isso acaba desenvolvendo um padrão onde você bate o olho e você já consegue identificar que é um paciente que vai te colocar em um cenário de dificuldade aí, seja de ventilar, de máscara laríngea ou de laringoscopia ou crico, né? Então, o reconhecimento de padrão, ele ajuda muito. A questão é que, para você ter esse feeling, né, esse reconhecimento de padrão adequado, você tem que ter uma alta exposição. Então, assim, isso acontece muito durante a residência médica, mas quem tem a oportunidade de passar para uma residência médica em um hospital de grande porte, é importante sempre estar com esses algoritmos do lado e fazer um raciocínio daquele paciente que você acabou de manejar via aérea ou daquele paciente que você manejou de via aérea, você pensar se foi difícil ou não e tentar identificar se você deixou passar alguma dessas letras dos mnemônicos para que você vá aos poucos, né, reconhecendo um padrão, desenvolvendo um reconhecimento de padrão mais aguçado. Antes da gente continuar, né, você tem mais algum comentário que você queira fazer sobre via aérea anatomicamente difícil, Hamilton? A gente pode seguir. Pessoal, o último comentário que eu queria fazer, utilizem as tecnologias disponíveis no serviço de vocês. Se você tiver disponibilidade de um videolaringo, se você tiver disponibilidade de bugie, faça uso dessas tecnologias, coloque a segurança do paciente na frente do seu ego, porque a gente precisa ter treinamento com esses dispositivos para que quando a gente encontre um paciente desafiador, a gente consiga ter intimidade com esses dispositivos e fazer o uso da maneira adequada. É muito comum a gente ver em alguns serviços você ter tecnologia agregada, né, ter videolaringo e ter bugie, e isso ficar reservado para pacientes que são via aérea difícil, assim, vamos dizer assim, entre aspas. Só que se você não treina a intimidade com esses dispositivos nos pacientes menos desafiadores, quando você encontra um paciente mais desafiador, você não tem intimidade com aquele dispositivo e você acaba não tendo toda a entrega que aquele dispositivo poderia te fazer, né? Que é te colocar em um cenário mais confortável.
Então, treinem nos pacientes fáceis, para que quando você encontrar um paciente difícil, você tenha domínio da tecnologia agregada e consiga, de fato, fazer diferença na vida do doente. Perfeito. Então, vamos lá. Dito isso tudo sobre via aérea difícil, e não colocaremos, então, nosso ego na frente da segurança do paciente, vamos usar os dispositivos que temos, a gente tem que falar também sobre via aérea fisiologicamente difícil, que é um termo que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo da emergência. Se é que já não o consideramos como o tipo de via aérea difícil mais importante a ser manejado nas intubações. Acontece que por mais que muita ênfase seja dada sobre a via aérea anatomicamente difícil, a fisiologicamente difícil está realmente presente com muito mais frequência nas intubações, no contexto de emergência, é óbvio. E a gente deixar passar batido uma via aérea fisiologicamente difícil pode levar o seu paciente para uma parada cardiorrespiratória peri-intubação. Então, Hamilton, o que é uma via aérea fisiologicamente difícil? O que a gente está procurando no paciente para saber se é ou não uma via aérea fisiologicamente difícil? E o mais importante, o que é Shock Index? Vamos lá. A via aérea fisiologicamente difícil é um assunto que vem sendo mais comentado e mais estudado, né? Mas em 1995 teve uma publicação no JAMA que deu essa letra pra gente. O que eles olharam, né? Eles falaram assim, putz, pacientes quanto mais hipotensos no departamento de emergência, mais chance tem de falecer durante a intubação, de óbito peri-intubação. E eles realmente conseguiram comprovar isso, né? Os pacientes que chegavam com uma pressão sistólica menor do que 40 morriam mais do que aqueles pacientes que chegavam com a pressão sistólica acima de 120. E a gente, desde então, vem falando sobre o cenário fisiológico do paciente, o impacto da intubação nesse cenário fisiológico, né? Depois disso, cara, lá em 2005, 2006, se não me engano, o Scott Wengert, ele fez uma série de publicações, né? Que ele fala a laryngoscope as a murder weapon, e ele mostra ali, né, ele expõe alguns pensamentos ali no blog dele do EMCrit, alguns pensamentos sobre cenários que colocam o paciente em risco de óbito, peri-intubação, né, e você vai identificar, cara, que isso vem sendo estudado e a gente vem aprimorando isso. E hoje no manual de Walls ele traz também um mnemônico para você lembrar dos pacientes que são uma via aérea fisiologicamente difícil, que são pacientes que têm a sua fisiologia perturbada, a fim de entregarem uma maior instabilidade ventilatória, hemodinâmica e metabólica no momento em que esse paciente vai sofrer um bloqueio neuromuscular e vai ser intubado, né? O paciente que vai passar pela intubação orotraqueal, sendo bloqueado ou não, né? Agora, quem são esses pacientes, né? A gente vai usar o mnemônico CRASH e a gente vai pensar em Consumption Increase, ou seja, pacientes que têm aumento de consumo, né? Todo paciente que chega na emergência, ele pode estar com aumento de consumo, né? Um paciente séptico que está ali consumindo toda a catecolamina endógena que ele tem, um paciente vítima de trauma que tem muitas vezes um choque hemorrágico e esse paciente tem também um aumento de necessidade metabólica, um paciente que está em um cenário neurológico agudo, em um cenário de infarto agudo do miocárdio, todos esses pacientes têm um aumento de consumo. O R é de Right Ventricular Failure. Então, pacientes com falência ventricular direita são extremamente desafiadores, que quando você intuba esse paciente, ventila ele com pressão positiva, ele piora muito o cenário de choque dele, né, por toda a questão da pressão torácica. Então, são pacientes que a gente sempre vai evitar intubar sempre que possível, mas quando necessário intubar, a gente vai ter que ser muito proativo a respeito de tentar garantir a estabilidade hemodinâmica com drogas vasoativas, com dilatadores, né, com vasodilatadores aí para tentar melhorar o retorno venoso. Então são pacientes muito desafiadores também. O A é de acidose, né? E a gente pensar que a partir do primeiro minuto, né, a cada 1 minuto de apneia que você entrega no paciente, ele vai ter uma queda de 0,15 no pH. Então, a gente pegar paciente que está em acidose grave e deixar ele em 2 minutos ali em apneia, você vai ter 0,3 a menos de pH.
esse paciente sai de um pH de 6,9 para um pH de 6,6. Isso aumenta muito a chance dele ter uma parada cardiorrespiratória perintubação, né? Depois a gente vai para o S, que é de saturação, e a gente vai ter pacientes que estão hipoxêmicos, né? Esses pacientes têm 3 vezes mais chance de ter uma PCR perintubação, de acordo com um estudo grande que o NIR propôs aí, de uma análise do NIR, onde a gente olhou aí mais de 15 mil intubações, entraram no estudo mais de 14 mil intubações, a gente viu que o paciente hipoxêmico ele tem 3 vezes mais chance de ter PCR perintubação. E por fim, o H, né, de hipovolemia e hipotensão, né? Esses pacientes chocados, eles têm até 6 vezes mais chance de ter uma parada cardiorrespiratória perintubação. O maior fator de risco que a gente identifica hoje, né, para PCR perintubação e instabilidade perintubação é o choque, e o que os estudos utilizaram para identificar o grau de choque do paciente foi o choque index, né? Que é uma maneira rápida de você identificar o paciente crítico na emergência, que é você fazer o cálculo da frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Esse cálculo, ele deve dar em torno de 0,7 numa pessoa normal. Se ele dá um número maior do que 1, então pensa naquele idoso ali que está com 100 de frequência cardíaca e com 10 de sistólica. Se você tem um paciente que tem um choque index de 1 ou mais, isso tem uma alta razão de verossimilhança aí para o paciente ter um desfecho desfavorável na emergência, né? Agora, um choque index a partir de 0,8 já é o choque index que a gente usou como cutoff para falar do aumento de parada cardiorrespiratória perintubação. Então, um paciente com choque index acima de 0,8, a gente vai ter que tomar muito cuidado antes de intubar esse paciente. Idealmente, a gente vai corrigir aí se esse paciente tiver hipovolemia, você pode até corrigir com volume, mas também vai ter que entrar com droga vasoativa, né, para esse paciente, a fim de garantir que ele vá ter um choque index menor do que 0,8 perintubação. Perfeito, Hamilton. E assim, eu acho que essa exposição que você fez deixa bem evidente que, se a gente resgatar a nossa memória aqui, apesar da gente não conseguir dizer um número específico para via aérea fisiologicamente difícil, acontece X% das vezes. A gente consegue lembrar de quantos casos na nossa prática a gente já atendeu quem teve que intubar ou intubou pacientes hipotensos, chocados, hipoxêmicos e acidóticos, né? E isso é uma via aérea fisiologicamente difícil que não foi bem tratada, e possivelmente esses pacientes aí até tiveram uma situação de uma PCR hiperintubação. Aquele paciente famoso descrito, né? Intubação sem intercorrências, e aí logo depois o paciente para, né? Ou o paciente fica muito hipotenso e precisa de droga vasoativa em altas doses. Isso aí é uma via aérea fisiologicamente difícil, né? Então, reconhecer a via aérea fisiologicamente difícil e principalmente colocar o choque index na nossa prática é um aspecto de extrema importância nas nossas intubações no contexto de emergência, para evitar causar esse mal aí no nosso paciente. Como você muito bem colocou, o Scott Weingart colocou, você falou em inglês, eu vou falar em português, né, o laringoscópio como uma máquina, como uma ferramenta de assassinato, alguma coisa assim, né? Porque a gente acaba colocando o nosso paciente sobre um risco altíssimo. E eu queria trazer uma outra reflexão aqui também, que apesar de não estar no mnemônico CRASH, obesos também, assim como na via aérea anatomicamente difícil, também vão representar uma via aérea fisiologicamente difícil, né? Porque se a gente lembrar daquela questão, daquela curva famosa que a gente tem do tempo de dessaturação que um paciente leva, que o paciente leva para ter essa saturação cair para baixo de 90%, depois para baixo de 50%, quanto mais obeso for o paciente, mais rápido ele desatura também, depois que a gente bloquear o paciente e tentar laringoscopar. Então, o paciente obeso, fisiologicamente falando, a gente já vai ter mais dificuldade para garantir uma saturação aceitável para a gente tentar a nossa laringoscopia. Então, apesar de não estar no mnemônico CRASH que você falou, eu também considero que quando eu vou intubar um obeso, eu estou de frente tanto para uma via aérea anatomicamente difícil quanto fisiologicamente difícil. E aí eu queria te perguntar se você quer fazer algum comentário aí sobre a fisiologicamente difícil antes da gente prosseguir para a próxima. Cara, o último comentário é assim, eu não sei se foi publicado ainda, que eu vi os resultados pré-publicação, mas tem um estudo que, se não foi publicado, tá em vias de ser publicado em breve,
que foi feito pelo time aí do pessoal que escreve manual de Walls, né, para manejo de via aérea, né? Eles mostraram o que, cara? Que o paciente que tem preditor de via aérea anatomicamente difícil versus o paciente que tem preditor de via aérea anatomicamente difícil mais preditores de via aérea fisiologicamente difícil somados, esse paciente que tem via aérea anatômica e fisiologicamente difícil, ele te entrega mais dificuldade de intubação, de laringoscopia e intubação, do que o paciente que tem só os preditores anatômicos. Então, se você vê um paciente que tem, além dos preditores anatômicos, preditores fisiológicos difíceis, saiba que a sua laringoscopia vai ser mais desafiadora ainda do que daquele paciente que tem só marcadores anatômicos distorcidos. Perfeito. E aí, agora a gente chega no nosso assunto final dessa aula aqui, que é o seguinte. Vou contar uma historinha aqui, que recentemente eu fui dar uma aula para os internos de uma universidade federal sobre intubação. Era um dos primeiros contatos que eles tiveram sobre o tema de maneira mais profunda, assim, com o intuito de prepará-los, teoricamente, para uma intubação. Aproveitei e falei do nosso próximo assunto, que é a via aérea psicologicamente difícil. Bem, a via aérea psicologicamente difícil está longe de ser uma frescura. E o fato de um médico que vai intubar um paciente ter certas inseguranças não é demérito nenhum. É óbvio que todo mundo começa em algum lugar. E o fato é que não importa quantas simulações você fez, quanta teoria você sabe, na hora do vamos ver, seja a sua primeira vez ou até a sua 100ª vez, há um componente psicológico que vai ser mais ou menos importante no seu desempenho na intubação. E como já foi repetido algumas vezes aqui pelo nosso amigo Ian nesse podcast, intubação na emergência é open bar de via aérea difícil. Eu lembro muito bem, por exemplo, que minhas 2 últimas intubações do R1, depois de eu já ter intubado quase 100 pacientes, eu não consegui fazer essas 2 últimas intubações. Eu falhei nas 2 em seguida. E logo você pode imaginar a pressão que eu cheguei para conseguir intubar no R2. Então, Hamilton, via aérea psicologicamente difícil. O que a gente tem a dizer sobre ela? Cara, uma coisa que vem sendo cada vez mais estudada, né? O impacto psicológico do intubador em relação à chance de sucesso da intubação do paciente. Intubar é desafiador, é crítico, você tem poucos minutos para você conseguir realizar o procedimento com segurança para o doente algumas vezes. A gente tem alguns efeitos que podem piorar a nossa chance de sucesso, né? O fato da gente estar, por exemplo, na residência e ter alguém observando ou ter um supervisor que está ali te colocando uma pressão pode fazer com que você fique mais nervoso, sua frequência cardíaca aumente, você perca a capacidade de movimento fino, ou que você esqueça de um dos passos, do passo a passo da intubação. Tem uma série de cenários onde você pode encontrar dificuldade por conta de o intubador estar, de fato, ali nervoso, né, com aquele procedimento que vai acontecer. É importante para a gente combater a via aérea psicologicamente difícil, a gente sempre deixar o médico que vai fazer a intubação em um ambiente seguro, né, onde as pessoas estejam ali para apoiá-lo, né, num cenário de dificuldade. E, além disso, né, é importante você mesmo, quando está diante de um paciente que vai intubar, você tentar antever tudo que pode dar errado e colocar todos os seus planos bem descritos, né. Então, o checklist é uma coisa que ajuda muito nisso. Você tem um checklist de intubação, vai te ajudar a se sentir mais seguro e prever todas as dificuldades que podem acontecer, te deixando um pouco mais confiante no momento da laringoscopia. A via aérea psicologicamente difícil, ela vai diminuir sua chance de sucesso se você não estiver bem preparado para encará-lo, né? Então é importante você deixar o ambiente seguro, deixar o médico seguro e deixar todas as alternativas ali na mesa, para caso a intubação não funcione na sua totalidade, a gente tem aqui para outro plano, né? Seja um plano B ou um plano C, e tudo isso está planejado e alinhado com a equipe. Uma outra coisa que ajuda bastante é a cada intubação que você realizar, você ter um momento de feedback ali com todo o time, para identificar quais oportunidades de melhoria e ir aplicando as oportunidades nas próximas intubações que acontecerem. Eu concordo com tudo isso que você falou, né? Não sei se eu tenho que concordar, né? Porque a gente tá falando de evidência aqui, não é o fato de eu concordar ou não. Mas, assim, uma coisa que eu queria reforçar é que, estatisticamente, a gente não vai conseguir intubar em algum momento também. Obviamente que essa chance da gente não conseguir intubar é maior no começo da nossa carreira, mas, eventualmente, vai ter uma ou outra que a gente não vai conseguir.
E isso não pode ser um fator que vai desestimular ou criar uma crença no médico de que ele é incompetente e ele não vai conseguir. O que a gente precisa fazer para combater a via aérea psicologicamente difícil é treinar, é estudar, é se expor a situações, de preferência em um ambiente controlado, onde você tem alguém para te ajudar. E de novo, né, não é sobre seu ego, não é sobre você ser bom, sobre você ser um super-herói na emergência, sobre você ser sempre resiliente. É sobre você ser humano e saber que você está lidando com a vida de um outro ser humano e que a gente precisa tomar os cuidados para isso, né? Eu tive recentemente, né, agora eu tô tendo essa experiência de ser preceptor e assim, uma coisa que fica clara, que é quando a gente tá nessa posição de auxiliar outras pessoas a realizarem uma intubação, a gente também precisa estar seguro, a gente também precisa transparecer essa calma para não estimular nervosismo nas outras pessoas. Então assim, a melhor forma que a gente vai ter de ter mais segurança, de fazer com que a via aérea não seja psicologicamente difícil, é saber o que a gente está fazendo, é ter o treinamento, é ter o estudo, é ter o conhecimento. E assim a gente consegue colocar a segurança do nosso paciente em primeiro lugar. Você quer fazer algum comentário aí final, Hamilton? Não, Adriel, achei excelente sua fala final aí, cara. Isso é muito verdade, cara. É importante a gente estar pronto para poder ensinar, né? Se sentir preparado, não ficar angustiado. Entender que equilibrar a educação médica com a qualidade e com a segurança do paciente é um desafio, mas é importante a gente ter todos os limites bem colocados, né, e claros para todo mundo, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio de uma maneira leve e que a pessoa consiga ter confiança ali no staff, né, no time que está com ele. Sobre manejo de via aérea, cara, eu acho que é importante sempre a gente ter humildade e saber que tem espaço para aprender e saber que as evidências mudam. Então, assim, a gente trabalha com medicina baseada em evidência e conforme a literatura vai crescendo e vai avançando, a gente vai burilando a nossa prática a fim de entregar uma melhor qualidade, uma melhor segurança para o paciente. Então, é sempre importante a gente estar aberto a aprender e entender as novas evidências e aplicar isso no nosso dia a dia. Queria agradecer mais uma vez aí o convite de vocês, da comissão organizadora, parabenizar pelo projeto. Esse podcast que você está tocando é sensacional. Acho que isso permite com que muitas pessoas tenham contato com conteúdo de qualidade sobre manejo de via aérea. Parabéns aí, Adriel. Valeu, Hamilton, muito obrigado e até a próxima.